Pessoal, bom dia. Aqui é o engenheiro Newton Cubo, novamente. Quem achou que eu não voltaria, aqui estou. Então vamos dar prosseguimento aqui ao estudo da IT 22, de uma forma mais objetiva e simples possível. É importante ler, quanto mais nós lemos, melhor fica a nossa compreensão. Eu acho que não dá para decorar tudo, mas os itens principais é importante que você tenha aí decor. Então, o último slide foi 55, agora vamos para o 56, que é o item 599. Vamos lá. Ninguém gosta de ler norma técnica, salvo algumas pessoas, mas a maioria não gosta de ficar lendo, porque são textos um pouco chatos, mas temos que ler. Vamos lá. Para edificações de risco alto, recomenda-se, então aqui é uma recomendação, que os reservatórios sejam elevados. Se a recomendação não é a exigência, tá? Mas a recomendação aqui é válida. E possuam fácil acesso para abastecimento de veículos de combate a incêndios, viaturas do Corpo de Bombeiros, conhecidas como autobombas, autobomba, o AB. Com vistas a suprir eventual falha da bomba de incêndio da edificação. É lógico que um sistema elevado é muito melhor, que vai alimentar aqui uma série de hidrantes. Ele é mais seguro do que um sistema, uma caixa d'água subterrânea, o nível do solo. Aqui tem a bomba. E aí ela precisa recalcar água para cima. Aqui estão os hidrantes. Então, esse sistema aqui é muito mais eficiente, digamos assim, porque você tem toda uma coluna d'água aqui, ó. Mesmo que a bomba falhe, vou colocar uma bomba aqui, ó. Você tem que colocar uma coisa chamada bypass, que a água passa por fora do rotor e aí desce por gravidade. Então, esse sistema aqui é o recomendado para o risco alto. Então, a recomendação. Continuando. Aqui no 57, bombas de incêndio. A bomba de incêndio deve ser do tipo centrífuga, acionada por motor elétrico ou a combustão. Então, a bomba de incêndio para sistema de hidrantes deve ser o tipo centrífuga. Depois eu vou colocar umas fotos desse tipo de bomba. Tá? Então aqui é deve. Posso usar outra bomba? Não, porque aqui está um deve, então você precisa usar bomba centrífuga. Motor elétrico, acionado por tensão elétrica, por eletricidade, 227 volts ou mais, ou a combustão, que seria uma bomba acionada por um motor a combustão, uma bomba diesel, por exemplo. Posso ter uma bomba a combustão a diesel em vez de elétrica? Sim, pode, porque está aqui, nesse item. As prescrições e recomendações contam no anexo C, então depois vamos olhar o anexo C, que trata especificamente das bombas de incêndio. No caso de edificações com ocupações mistas, que são ocupações mistas? Você tem no mesmo prédio depósito, escritório, indústria, etc. Esse é um exemplo de ocupação mista. E com uma bomba de incêndio principal, deve ser feito o dimensionamento da vazão da bomba e do reservatório para o maior risco, conforme item 585. Então, se você tem na edificação um risco alto, por exemplo, um depósito, ou depósito de papel. Aí você também tem uma indústria I2, risco médio, sendo o depósito de papel, risco alto. Pô, o que eu vou pegar? Vou pegar a situação mais favorável, que é o risco alto. E aí, definir a reservatório de incêndio para o maior risco. E não vai pegar o menor risco, é o maior risco, a situação mais desfavorável. Sendo que os esguichos e mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos específicos. Então, o que você pode fazer aqui? Que ele está falando o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Tem aqui um depósito J4. E aí do lado aqui tem uma indústria I2. O J4 pode ser que ele precise de um esguicho DN65, 2,5 polegadas.
Então, tudo bem. Pode ser que lá nas exigências tenha que se dimensionar um sistema que exija o esguicho DN65. Então, vou colocar DN65 no J4. Aí do lado tem 1 e 2, que é uma indústria risco médio. Se é risco médio, o esguicho tem que ser um DN40. Então, na área do risco médio, você troca o esguicho, coloca um esguicho DN40 e, lógico, uma mangueira DN40, diâmetro nominal 40 mm ou 1,5 polegada. Aqui não, você vai colocar a mangueira de 65 e o esguicho de 65. Resumindo, é isso que esse item quer dizer. A altura manométrica total da bomba deve ser calculada para os dois hidrantes mais favoráveis. Então, nós voltamos lá. Vai dimensionar o sistema de hidrantes, classifica, verifica quais são os dois mais desfavoráveis e você vai calcular os dois mais desfavoráveis, o H1 e H2, como normalmente são identificados esses hidrantes. Posso identificar de outra forma? Pode ser hidrante A, hidrante B, da forma que você quiser, desde que seja possível conferir isso, que se deixe bem, que seja bem objetivo no seu projeto. Componentes das instalações, geral. Os componentes das instalações devem ser previstos em normas, conforme aquelas descritas no item 3 da ST, ou em especificações reconhecidas e aceitas pelos órgãos oficiais. Então, você vai usar lá um registro de gaveta, tem que estar atendendo norma, tem NBR para isso. Vai usar um registro de ângulo, tem que estar dentro da NBR. Junta de união, conexão engate rápido, tem que ser as previstas na NR, aceitas pelos órgãos oficiais. NBR. Os componentes que não satisfaçam todas as especificações das normas existentes ou as exigências dos órgãos competentes e entidades envolvidas devem ser submetidos a ensaios e verificações, a fim de obterem aceitação formal da utilização nas condições específicas da instalação, expedida pelos órgãos competentes. Se você quiser usar componentes que não atendam ou não tenham norma, não sejam aceitos por normas, não tem uma norma específica, você tem que mandar ensaiar e aí regularizar isso lá para os órgãos competentes. Enfim, acredito que é ter uma norma técnica brasileira. Eu nunca vi isso, tá? Então vamos pular aqui. Esguichos. Esses dispositivos são para lançamento de água através de mangueiras. Os esguichos, também chamado de bico, pelo leigo, o leigo chama aquilo de bico. Pega o bico aí. Não deixa de ser o bico, mas o nome técnico é esguicho. Existem os esguichos troncocônicos, também chamados de agulhetas, e os esguichos reguláveis. Tá? Aqui tem vários modelos de esguichos reguláveis. E o esguicho agulheta que não tem regulagem. A água bateu ali, ele sai como se fosse uma mangueira de jardim. Sendo reguláveis, no caso que eu falei do esguicho agulheta, ele não é mais permitido pelo IT22. Só para prédios antigos você poderá utilizar esguicho agulheta. Tá? Hoje não, hoje tem que ser um esguicho regulável. Então, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina, conforme essa NBR. Então, o esguicho regulável permite que você vá virando, ele vá girando a parte superior dele, vai girando e aí você vai quebrando o jato, digamos assim. Vai quebrando a água e ela vai se passando aí do jato compacto, um jato oco, ela vai abrindo, se transformando numa neblina. Lógico que isso precisa ter uma pressão mínima para poder fazer a neblina, né? A neblina. E essa pressão mínima está lá na tabela 2. Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressão, vazão de água e de alcance de jato para proporcionar seu perfeito funcionamento conforme dados do fabricante. Você pegar alguns catálogos de esguicho, você vai ver o seguinte lá, você vai ter aqui uma vazão e aqui uma pressão. Tá? Aí ele vai te dar um gráfico lá, mais ou menos assim, coisa assim. Aí vai ter um ponto lá
digamos, uma vazão ótima, é uma pressão X aqui e uma vazão Y aqui. Então, quando você aplica X pressão, você vai ter uma vazão aqui. Quando você aplica X pressão aqui, você vai ter uma vazão aqui. E assim por diante. Existem catálogos para verificar isso. O alcance do jato para esguicho regulável produzido por qualquer sistema adotado, conforme a tabela 2, não deve ser inferior a 10 metros. Então aqui, ó, quando você vai fazer um teste no olhômetro mesmo, e liga um hidrante, pega o mais favorável, se for possível. E aí abre o jato compacto. E vê mais ou menos a medida, tem que dar uns 10 metros, tá? Não deve ser inferior a 10 metros. Se estiver caindo 5 metros, você vai perceber que a pressão é muito baixa. Então, esse é um parâmetro de conferência. Ó, medida na saída do esguicho ao ponto de queda do jato. Então, aqui está o esguicho, mangueira. Então, aí você direciona o jato aqui, ó, quando ele cair, essa distância não pode ser menor que 10 metros. Com o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para jato compacto. Então você regula o esguicho para um jato compacto, não neblina, isso aqui não, um jato compacto, e deixa ele paralelo ao solo. Ele vai, é lógico que ele vai fazendo isso até cair. Quando cair, tem que verificar, tem que ser medido no mínimo 10 metros. Os componentes de vedação devem ser em borracha quando necessários, recomendado na norma STM. O acionador esguicho regulável deve permitir a modulação e conformação do jato e o fechamento total do fluxo. Então, fez o combate a incêndio, houve extinção, o brigadista fecha o esguicho, girando o acionador dele, tá? Que fica na parte superior do esguicho. Mangueira de incêndio. A mangueira de incêndio para uso de hidrante deve atender às condições dessa NBR. Tá? A mangueira semi-rígida e acessórios destinados ao sistema de mangotinhos devem atender a essa NBR aqui. Então, quando se fala mangueira semi-rígida, é mangueira para mangotinho. Aquelas que normalmente você vê em aeroportos. Alguns aeroportos no Brasil tem, mas a maioria é mangueira mesmo. Né? É mangueira mesmo. Não, nós não temos muito... Não é muito comum encontrar mangotinho. Ele é um excelente sistema, muito fácil de manusear, mas ocupa mais espaço. E eu acredito que seja, do ponto de vista financeiro, mais caro do que a mangueira. Vamos lá. O comprimento total das mangueiras que servem para cada saída a um ponto de hidrante ou mangotinho deve ser suficiente para vencer todos os desvios. Então, por exemplo, está dentro de uma edificação. Aqui tem uma parede, aqui tem uma sala, aqui tem outra parede, aqui tem outra sala. E aqui está o hidrante. Então, a mangueira vai fazendo esses desvios, porque aqui tem uma parede, chegar até aqui. Então, esses desvios você tem que computar, não é linha reta. A não ser que seja um galpão sem layout interno, um galpão totalmente sem nenhuma sala interna. Que existe, mas normalmente esses galpões, eles têm mercadorias empilhadas, então você tem que considerar o layout dessas mercadorias. E obstáculos, todos os desvios e obstáculos que existem, considerando também a influência que a ocupação final é capaz de exercer, não excedendo os comprimentos máximos estabelecidos na tabela 2. O comprimento máximo da tabela 2 é de 30 metros, a não ser que você use o tal hidrante externo. Aí você pode usar 60 metros de mangueira, mas tem que atender os requisitos para hidrante externo. Para sistemas de hidrantes, deve-se preferencialmente utilizar lances de mangueira de 15 metros. O que é isso? O que está falando aqui? Você coloca 2 lances de 15 metros para ter 30 metros. Então você vai colocar lá, tem lances de mangueira de 15 metros, então você vai colocar 2 lances de mangueira de 15 metros. Tá? Preferencialmente. O bom lance de mangueira de 15 metros, que se o incêndio estiver próximo, você não precisa
ter 30 metros para chegar até um ponto de combate ao incêndio, você usa 15 metros. Tá? Se tiver que usar os dois também, lança uma mangueira, lança outra, faz a conexão entre as empatações e pronto, não tem problema nenhum. 30 metros também pode, não tem problema. Vai colocar lá um lance só de 30 metros, vai lançar o lance de 30 metros. Dá um pouquinho mais de trabalho, pouca coisa, tá? Assim, profissional treinado, eu entendo que não há problema nenhum. Usar 15, 30 metros. Uma brigada bem treinada também. Juntas de união. Só precisa tomar cuidado. Quem faz treinamento de brigadas, existem sistemas que operam a pressões muito altas. Tem bombas de incêndio por aí que operam a 100 MCA, 150 MCA. Então é uma pressão muito alta. O que acontece? Se o brigadista conectar, pegar o hidrante mais favorável, mais próximo dessa bomba, a pressão que vai chegar na mão dele vai ser uma pressão razoável. Então, toma cuidado. Né? Se o brigadista não for bem treinado, ele pode cair com a mangueira, pode até soltar a mangueira e sofrer um acidente. Um amigo contou um caso que numa manutenção de bomba, o técnico pediu para o brigadista ligar o hidrante mais favorável. Na hora que ele ligou, ele foi arremessado, bateu a cabeça e foi acordar no hospital. Poderia ter até morrido. Porque se o esguicho bater no rosto, bater em qualquer parte do corpo, pode gerar uma lesão, fratura, lesões sérias. Então vamos lá. As juntas de união, rosca e engate rápido, devem ser compatíveis com os utilizados nas mangueiras de incêndio. Então tudo que você compra aí, essas empresas, elas já têm esse padrão, não precisa se preocupar tanto. É uma mangueira, uma junta de união, é lógico que tem que ser do mesmo diâmetro. As uniões de engate rápido entre mangueiras de incêndio devem ser conforme a NBR 14349. Esse item aqui, as dimensões e os materiais para a confecção dos adaptadores tipo engate rápido devem atender essa NBR. Então, como nós não fabricamos, isso aqui passa. As válvulas para hidrantes devem se atender aos requisitos da NBR 16021. É recomendada a instalação de válvulas de bloqueio adequadamente posicionadas com o objetivo de proporcionar manutenção em trechos da tubulação sem desativação do sistema. Então aí um projeto bem feito vai indicar em alguns pontos do isométrico uma válvula de bloqueio, que você fecha essa válvula e faz a manutenção. As válvulas de bloqueio podem ser do tipo gaveta ou gaveta de haste ascendente. Eu não sei o que é essa haste ascendente, eu vou verificar o que é. Tipo gaveta, essa válvula ela ou está totalmente aberta ou fechada. Você fecha de uma vez ou deixa totalmente aberta, porque é para manutenção. As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do sistema, quando estiverem em posição fechada, devem ser do tipo indicadoras. Recomenda-se a utilização de dispositivos de travamento para manter as válvulas na posição aberta. Então, essas válvulas que comprometem o abastecimento de água, eu não sei dizer o nome, mas elas devem ter uma indicação de que ela está fechada ou aberta. E aqui há uma recomendação da utilização de dispositivos de travamento, como uma corrente com cadeado. Já vi em alguns lugares, põe uma corrente com cadeado lá para ninguém fechar essa válvula sem autorização. Tá? E manter a posição para manter as válvulas na posição aberta. O incêndio do Joelma, segundo um amigo que teve acesso ao laudo do perito, foi verificado que a válvula de saída da bomba, ela fica depois do registro de gaveta, a válvula de retenção estava fechado. Estando fechado não vai sair água, certo? Pode abrir qualquer hidrante, não vai ter água, porque a válvula lá que permite o recalque da água, a saída da água da bomba de incêndio estava fechada. Isso acontece? Acontece, ou por sabotagem, ou alguém fez manutenção, esqueceu fechada, e fica lá, depois ninguém vai olhar, não tem manutenção, aquilo pode ficar anos e anos
sem ninguém saber que está fechado. Só vai descobrir quando houver um incêndio. Quando as válvulas mencionadas no inteiro estiverem em ambientes de acesso restrito, dispensa-se o dispositivo de travamento. Então, se for mais um lugar de acesso restrito trancado, tá? Acesso restrito lá sem trava, qualquer um abre a porta lá e mexe, tá? Já sabemos de vários casos assim, ou por sabotagem, ou são crianças, jovens que vão lá brincar e fecham, enfim. É isso que diz esse item. Tubulações e conexões. A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65, que é o 2,5 polegadas. De forma geral, não pode ser menor que essa. Porém, aqui nesse item fala o seguinte: para o sistema tipo 1, que o tipo 1 é mangotinho, e tipo 2, mangueiras, pode ser utilizada a tubulação de diâmetro nominal de 50 milímetros, DN50, 2 polegadas. Muito cuidado aqui, se você estiver lidando com, vou dar um exemplo, residencial, por exemplo, você pode usar 50 polegadas. Um prédio residencial, nós sabemos que aquela edificação vai ser residencial ad eterno. Aí pode usar 50 milímetros sem medo. Mas tem outros casos, por exemplo, pega um galpão. Aí a pessoa, vou colocar aqui uma indústria de risco baixo. Ah, tá, então pode usar DN50. Aí você põe tudo DN50. Passa o tempo, o risco baixo se transforma no risco médio. A pessoa, agora eu vou mudar meu ramo, então vou mexer agora com madeira. Aí mudou para risco médio, com o DN50 instalado. O que você vai precisar fazer? Vai ter que tirar toda a tubulação DN50 para mudar para DN65, rever vazão, pressão da bomba. Então, em alguns casos, é importante avaliar se compensa colocar um DN50. Se há uma previsão de que no futuro pode ser que mude o risco, é mais prudente instalar logo um DN65. Agora, se for, como do exemplo que eu dei, edificação residencial sempre vai ser residencial. Prédios com vários andares que vai ser sempre residencial. Agora, um prédio pequeno, 2 andares, então tudo é uma questão de avaliar. Isso já entra na fase de projeto. É importante o projetista ter essa noção de que em algum momento pode ser que o risco aumente e aí não vai ter jeito, vai ter que tirar o DN50 e jogar fora, tirar o trabalhão, mão de obra, depois reinstalação. Os drenos, recursos para simulação e ensaio, os escorvas e outros dispositivos devem ser dimensionados conforme a aplicação. Essa escorva aqui, resumindo, é tirar o ar do sistema, fazer entre aspas, um vácuo, para que não entre ar no rotor da bomba. Tá? E aí pode ser que a bomba está em funcionamento, mas tem ar ali no rotor e não sai água. Então, a escova serve para isso. Então, vamos ver isso com mais calma. As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha. Legal. Os trechos da tubulação do sistema que passam em dutos verticais e horizontais que sejam visíveis através da porta de inspeção devem ser em cor vermelha. Bom, se você tiver, aqui está falando o seguinte, se você tiver duto passando dentro de shaft, existem shafts de hidráulica, existem shafts de elétrica, então estou falando shaft de hidráulica. E dentro desse shaft está passando tubulação do sistema de hidrantes. Aí tem que ser na cor vermelha. Então, vamos pegar um prédio de residencial. No hall, existe uma porta ali, normalmente fica no hall, você abre essa porta e tem acesso ao shaft de hidráulica, esgoto, etc. E outro shaft você abriu é elétrica. Se a tubulação estiver dentro do shaft de hidráulica, lógico, tem que ser na cor vermelha. Opcionalmente, a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores. Essa é uma pergunta que sempre aparece. Posso pintar tubulação de cor de rosa? Rosinha? Pode. Desde que é identificada, aí você fala, pode. Sim, se quer pintar de rosa? Pode, senhor. Mas você vai ter que colocar anéis vermelhos a cada 20 centímetros
Não, desculpe, com 20 centímetros de largura e disposto no máximo 3 metros um do outro. Então aqui está a tubulação. E aí o cidadão quer pintar, vou colocar aqui azul. Roxo, sei lá. Eu quero pintar de roxo. É porque eu gosto do roxo. É uma cor que me dá calma aqui, ó. Né? Uma cor bonita, eu fico mais calmo quando vejo essa cor e vai ficar bonito aqui, tá? Não tem problema. Só que aí você orienta. Bom, aí você vai ter que pintar aqui, ó. A cada 3 metros, um anelzinho desse aqui, com largura de 20 centímetros. Ah, legal. E quantos anéis desses faz? Ah, senhor, a cada, você vai pintando tubulação e a cada 3 metros o senhor pinta um anelzinho desse na cor vermelha. Infelizmente, você vai ter que fazer isso para que essa tubulação seja identificada como sistema de hidrantes, para o sistema de hidrantes. Exceto, então aqui tem um exceto, para edificações do grupo G, I, J, L e N. Na tabela 1 do regulamento. Então, G, prestação de serviço, manutenção de veículos, I, indústria, J, depósitos, L, são, se não me engano, explosivos, e o M, locais onde existe armazenamento de líquidos inflamáveis, diesel, gasolina. Então aqui, se o dono quiser, eu quero pintar de cor de rosa, de rosinha. Desculpe, senhor, não vai poder, porque é uma indústria. E tem não permite, você vai ter que pintar tudo de vermelho, né? Não tem o que fazer, tá? Aí você fala, pessoal, não pode. Então, se alguém perguntar, pode, mas tem exceções, não é para tudo. Bom? Então, continuando, as tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha. Tá. Exceto os casos que nós vimos no item atrás. Os trechos da tubulação do sistema que passam em dutos verticais horizontais. Não, isso aqui tá, repetiu o slide. Tá. Vamos lá. Desconsidera o que eu falei. Porque eu acabei repetindo o slide. Esse slide aqui. Esse aqui é o mesmo. Ó. Então apaguei o slide. Né? Tá? De cor vermelha. Excetuando esses casos aqui. Então vamos lá. Recomenda-se que no caso de emprego de tubulações em anel, em edificações térreas destinadas às edificações do grupo I, indústria, e J, depósito, sejam instaladas na parte externa das edificações, de modo que sejam protegidas contra a ação do calor. Então, uma recomendação, o que é esse sistema em anel? Supor que você tem aqui o galpão, um galpão. Aqui tem uma porta, aqui tem uma porta. Isso é um galpão, um depósito. E aqui está a reserva de incêndio e aqui está a bomba. Então aí da bomba sai a expedição, o recalque, e aí ele vai e faz isso aqui, ó. Circunda o galpão por fora e se encontra aqui. Isso é um sistema tipo anel. Tá? E aqui vai saindo pontos para os hidrantes. Esse é o tal do sistema anel. Quando a água chega aqui, ela vem uma parte para cá, uma parte para cá. Então isso tem que ser calculado. É um pouco mais complexo esse cálculo. Normalmente se utiliza um software para calcular isso. Tá, eu esqueci o nome. Esqueci o nome que se dá a esse tipo de cálculo aqui. Isso é feito em cálculos de distribuição de água em cidades, por exemplo, se utiliza um sistema em anel. Tá? Um anel é isso aqui. Tá? E o outro sistema que você... Tá aqui a bomba. Ela manda água aqui, ó. Aqui tem um hidrante, um hidrante. Isso aqui não é anel, tá? Anel quando o último hidrante aqui se liga aqui no recalque da bomba. Tá? Então, ele fala aqui na parte externa, mas é uma recomendação.
de modo que sejam protegidos contra a ação do calor que vai estar dentro da edificação, porque é dentro que tem carga de incêndio. O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta, e não deve sofrer comprometimento de desempenho se for exposto ao fogo. Então, quando você faz uma emenda de tubulação, que uma tubulação, aí emendo na outra. Tá? Então tem que ter estanqueidade, não pode vazar água aqui, e também tem que estabilidade mecânica, que tem que estar bem bem gastado, digamos assim, ou bem firme, com suporte que proporcione firmeza. Pode ser uma mão francesa, algum tipo de abraçadeira. E não deve sofrer comprometimento de desempenho se for exposto ao fogo. Então, se isso aqui for aquecido, não pode haver nenhum comprometimento no desempenho dessa junta, tá? Porque senão isso aqui pode romper. Aí tem conexões aí, que era chamado tupi-press, enfim, luvas de conexão. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Voltamos à próxima aula. Muito obrigado.